A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos. Eu estou muito feliz em tê-lo aqui em meu canal. Nós estamos colocando aqui uma série de estudos sobre casamento. A minha esposa esteve ministrando recentemente em um evento sobre o tema Fortificando o Casamento. Eu peguei esta palavra e dividi em 4 partes. Hoje é a parte 2, mas a 1 é essa aqui. E você pode ouvir pelo card ou pelo link que está aqui embaixo. Eu estou te dando gratuitamente o PDF dessa palestra. Você pode entrar aqui embaixo, clicar no link e baixar o PDF para te abençoar mais ainda. E eu também estou divulgando esse e-book. Esse e-book está pela Hotmart por um preço de R$19,90. E quando você adquirir esse e-book, você também vai estar aumentando o seu conhecimento com todo esse assunto aqui sobre casamento. Então, meus queridos, vamos para a parte número 2. Que Deus te abençoe. Não deixe de assistir a número 1, que o link está aqui embaixo. E seja muito abençoado em nome de Jesus. Forte abraço. Vamos para o vídeo. E aí, quando a gente vai ver o próximo slide, nós vamos começar a abordar esses temas, esses motivos mais recorrentes. Nós vamos começar a analisar estes motivos. Eu elenquei apenas 4, irmãos. 4 motivos. São inúmeros, incontáveis. E aí nós vamos analisar da seguinte forma. Nós vamos ver o sintoma, que é aquilo que é negativo, a abordagem do problema em si. E vamos trazer um remédio, uma solução para aquilo que foi abordado. Passando para o próximo. A primeira grande questão, o primeiro grande motivo de divórcio, como eu falei, eu trouxe várias, eu detalhei bastante, né? O máximo que eu pude para aquele espaço. Então, talvez você não enxergue, mas eu vou disponibilizar no grupo, caso você tenha interesse. Uma das grandes questões que foram trazidas de causas de divórcio foi aquela primeira ali, ó. Prioridades e expectativas diferentes. Prioridades e expectativas diferentes. O casamento, ele é o terceiro passo, digamos assim. O primeiro passo, na verdade, o quarto. O primeiro passo é aquele do frio da barriga. É a paquera. São as trocas de olhares, o sorriso no canto dos lábios, o momento em que os seus olhos se abrem e veem aquela pessoa de um jeito diferente, especial. E, de repente, você sente uma inquietidão. Você fica inquieto, fica esbaforido. Irmãos, eu, por exemplo, convivi 5 anos com meu marido antes de observá-lo com outros olhos. Eu não gostava do Heber. Ele era irritante, pegava no meu pé, era chato pra caramba. Continua chato, mas agora eu amo. E aí, de repente, irmãos, o meu olho brilhou diferente para ele. E então eu comecei a prestar atenção. O culto que ele não estava, já estava sem graça. Quando ele chegava, meu coração faltava sair pela boca. E isso era muito bom. Muito bom. Quando eu era correspondida, porque demorou, irmãos. Demorou. Quando eu comecei a ser correspondida, nós avançamos para o segundo passo, que foi o namoro. E começamos a namorar, ali a gente começa a se conhecer. É tão legal, né? Quando o marido, hoje marido, na época namorado, leva a esposa no portão, busca e liga no fim do dia e passa na casa. É tão bom, irmãos. É tão bom. Aí vamos para o noivado. O negócio ficou mais sério, a gente faz planos mais longos, né? A gente começa a contar o quanto de filhos a gente quer ter, até que a gente chega no casamento. E quando chega no casamento, a gente conquista uma grande vitória. A gente começa a ter acesso a um tesouro que a gente queria ter acesso há muito tempo lá atrás, mas não podia. Estávamos impedidos, mas agora não há mais impedimento. Agora não há mais barreiras, é acesso livre.
Só que com o passar do tempo, as coisas mudam. E nem sempre a gente percebe que nós somos diferentes. As pessoas são diferentes. Você é único, a sua esposa é única. Nós temos sonhos diferentes, propósitos diferentes, opiniões diferentes. Nós temos necessidades diferentes. Temos histórias diferentes, experiências diferentes. E muitas vezes os casais, quando se rotina do casamento, quando se pegam na liturgia do dia a dia, começa a ficar cansativo tentar entender, compreender a diferença do outro. Começa a ficar cansativo. E aí se desiste. Se desiste. Existe incompatibilidade, essa é uma das justificativas. Nós somos incompatíveis. Começam a ser desgastados pelos atritos, pelas brigas, pelas rusgas. E isso vai ficando cansativo, exaustivo. Porque não se observa que assim como você é diferente, ele também é. E isso é facilmente resolvido se nós começarmos a observar e a respeitar a individualidade de cada um. Respeitar a individualidade. Irmãos, existem relacionamentos que podem ser equiparados, comparados, que são semelhantes ao cárcere privado. Existem casamentos onde a liberdade ela é tão restrita, que a pessoa não tem liberdade nem para respirar. Isso é cansativo para quem é restringido e para quem restringe. Então, se a gente olhar para o slide, a gente vai ver. Respeite as individualidades. E aí existem dois tipos de individualidade. A individualidade pessoal e a conjugal. Vamos começar com a pessoal? Fique atento. Você tem que estar atento ao seu cônjuge. Identifique momentos de crise. Se você estiver de olho aberto, você vai conseguir perceber, nós vamos conseguir perceber momentos de crises, momentos desfavoráveis. E mais que isso, nós vamos conseguir intervir na hora e do modo esperado. Na hora e do modo ideal. Isso é muito importante, fique atento, perceba. Então, se você está atento, se nós estamos atentos, nós percebemos os nossos pontos fortes. Nós somos bons nisso. Nós somos bons nisso. E quando a gente identifica esses pontos fortes, o que a gente faz? A gente descansa, né? A gente relaxa, afinal de contas, está indo tudo muito bem nessa área. Nós somos, bons nisso. Não, irmãos. Quando a gente identifica os nossos pontos fortes, a gente aperfeiçoa. Porque nada está bom demais que não possa ser melhorado. A gente aperfeiçoa. E mais que isso, a gente replica, a gente divide, a gente instrui. Quando eu percebo que eu sou bom naquilo, eu sei como fazer direitinho, eu posso aperfeiçoar e eu vou replicar. E quando eu identifico um ponto fraco, um ponto que precisa de uma atenção maior, o que eu faço? Eu tenho 3 alternativas. Observando o meu cônjuge, observando a mim mesma, eu identifico um ponto fraco. O que eu faço? Eu fecho os olhos? Finjo que não estou vendo? Não. Primeira coisa, eu tento me adequar. É algo que não seja tão grave que eu posso abrir concessões e me adequar? Eu consigo me adequar àquele fato? Consigo, ok. É destrutivo? Não. Não é destrutivo. Não é confortável, mas não é destrutivo. Então eu me adequo.
eu faço concessões. Agora, se é algo que pode sim, a longo prazo, causar uma rachadura, o que eu faço? Eu corrijo, eu chamo para correção, eu busco uma solução. Não é apenas apontar o erro, dizer, olha, isso está errado. Irmãos, isso dói tanto em mim, os irmãos nem imaginam. Nem imaginam o quanto dói em mim. Não é só falar assim, olha, isso está errado. Não, você mostra o erro e você traz a solução. Agora, se é algo extremamente danoso ao casamento, destrutivo, que vai te afastar não somente do seu cônjuge, do meu cônjuge, mas principalmente de Deus, o que é que eu faço? Eu deleto. Eu vou excluir. Eu vou retirar. Eu vou lançar fora. Porque nós não podemos brincar. O casamento, o relacionamento, ele é algo tão importante que quando a nossa casa não está bem, nada vai bem. De outro modo, quando tudo lá fora está caindo, tem problema no trabalho, tem problema na faculdade, mas se você entra dentro de casa e o seu relacionamento está no prumo, é uma paz, uma tranquilidade. A impressão que dá é que quando você põe o pé para dentro e fecha a porta, não tem mundo lá fora. É seguro, é aconchegante, é confortável. Você tem desejo de voltar. Gente, o tempo está demorando para passar, né? Gente, chega o Natal e não dá 6 horas, o horário de voltar para casa. Então, se algo pode te tirar deste sentimento, desse ambiente, nós deletamos. Celebre o que é bom. Eu identifiquei algo no que nós somos bons. Algo construtivo no nosso casamento. Atitudes positivas. Zelo, cuidado, amor, respeito, equilíbrio financeiro. Identificou coisas boas? Celebre isso, irmãos. Parabéns para mim. Parabéns para nós. Isso faz com que o nosso cérebro entenda, isso é bom. É uma recompensa. Irmãos, quando a gente erra, a gente não tem que ter a humildade, a hombridade de falar assim, desculpa. Perdão, pisei no pé do rapaz na fila do açougue, eu peço desculpas. Porque é tão difícil pedir desculpa para o cônjuge. Porque é tão difícil reconhecer os pontos fortes e os nossos próprios êxitos e celebrá-los. Celebre, irmãos. Complementem-se. Complementem-se. Se um é agitado, acelerado, e o outro é mais tranquilo, é pesos e contrafreios. Um corre para cá, você puxa para lá. Se o outro está cansado, você anima de alguma forma. É complementar. Naquilo que eu não sou boa, o meu esposo é. Eu sou ótima em planejar. Planejo tudo muito bem. Planejo uma vez, de novo, e de novo, e de novo. Às vezes eu planejo tanto e eu fico tão cansada que fica só na área dos planos. Eu nunca executo. Irmãos. O meu marido é totalmente contrário. Ele tem uma ideia de manhã, de tarde, ele já fez. Vou fazer um vídeo menino, de tarde, na hora do almoço, ele já chega com o vídeo gravado, editado e postado. Somos opostos. E ele me inspira. E ele me impulsiona. Do mesmo modo, eu faço com que ele reflita um pouco mais acerca das coisas. Porque existe um complemento, é como um quebra-cabeça. Uma peça se encaixa perfeitamente na outra. E isso é bênção do Senhor. E aí eu trouxe um exemplo de diferenças, para que os irmãos consigam visualizar isso de forma melhor. Talvez pelos slides vocês não vejam, mas lá vai estar disponível, vocês vão conseguir ler um pouco melhor. Existem 4 temperamentos.
Esses temperamentos, inicialmente, eles foram descobertos e começaram a ser falados através de Hipócrates, que era o pai da medicina, considerado o pai da medicina. Cerca de 400 anos antes de Cristo, ele era grego. E ele foi quem começou a falar acerca destes 4 temperamentos. Muito provavelmente, você já ouviu falar acerca do assunto. Mas eu vou dar só a título de exemplo. Existe o colérico. Pode passar para o próximo. Eles são colérico, melancólico, fleumático e o sanguíneo. E eles são representados pelos 4 principais elementos. O colérico é representado pelo fogo. Ele é quente. Ele marca. O fogo onde passa, ele marca. Essas pessoas, normalmente, são muito práticas, objetivas. Elas são pessoas que são ativas, que fazem, que realizam, que executam. Mas são pessoas que têm dificuldade em observar o outro, em prestar atenção no outro. Dificuldade com a humildade, tem uma certa predisposição à soberba, ao orgulho, à impaciência. Isso falando bem superficialmente, viu, irmãos? Não tem como aprofundar no tema. Não existe possibilidade de eu aprofundar no tema. Mas nós temos aqui psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, que podem te instruir um pouco mais acerca disso. Mas todo temperamento ele tem características boas e ruins, tá? Então, o colérico é assim. O melancólico ele é representado pela terra. Ele é seco e firme. Ele é estável, ele é confiável. Você consegue confiar nele, ele é constante. Mas ele também tem uns pontos um pouco mais negativos. Ele é de difícil acesso, ele é mais introspectivo. Sabe como é? Ele se magoa facilmente. A terra, quando você escreve nela, ela fica marcada. Então, fazendo uma analogia, é mais ou menos assim. O terceiro temperamento é o fleumático, que é representado pela água. E aí o fleumático, ele representa movimento. Movimento. E mais que isso, ele tem alguns pontos bons e alguns pontos menos bons. Tá? Pontos bons do fleumático, ele é observador, ele é adaptável, é fácil lidar com ele. Ele se adequa a ambientes e a pessoas. Mas ele também é um pouco mais introspectivo, pensativo. Quando ele consegue quebrar essas barreiras, ele está sempre rodeado de amigos. E ele precisa prestar atenção nessa barreira que às vezes é imposta. E tem o sanguíneo. O sanguíneo é representado pelo vento. Ele envolve, ele invade o ambiente. Sabe aquela pessoa que faz onde ele está? É impossível não perceber a presença do sanguíneo. Ele é alegre, ele é falante e ele é muito comunicativo, criativo. Mas também é impulsivo, às vezes fala o que não deve. Se mete em situações desnecessárias quando age por impulso. E aqui a gente tem outras características que os irmãos podem observar. Então, nós somos diferentes, irmãos. Esses são 4 temperamentos, mas existem 12 subtemperamentos, digamos assim. Outros tipos de influência. O Senhor nos fez diferentes. E precisamos lidar e respeitar essas diferenças. E não somente lidar com elas e respeitar, mas nós também precisamos nos observar e ver o que está passando da conta. Entender que não é só você a parte fundamental da equação, o outro também conta. Afinal de contas, um relacionamento é feito, no mínimo, com 2 pessoas. E no que diz respeito à individualidade conjugal, é entender que o seu relacionamento ele é diferente do relacionamento de qualquer outra pessoa. Aqui nós estamos em muitos casais. Mas o meu relacionamento, por mais que seja parecido, semelhante, ele vai ser diferente do pastor Heloísa e da pastora Eva. Vai ser diferente da Rosane e do Fábio.
temos algumas semelhanças, temos algumas familiaridades, mas é diferente. Então, talvez o que funciona aqui não funciona aqui. E tudo bem. Talvez o que é bom para o casal A e B não seja para C e D. E tudo bem. A Bíblia fala que nós precisamos examinar tudo. A gente olha, a gente analisa, a gente examina. Mas na hora de reter, a gente só retém o que é bom. Então, observe, ouça conselhos, exemplos, aplique, veja, combina conosco, se enquadra. Tem gente que consegue colocar os filhos para dormir 8 horas da noite. Glória a Deus, isso é bom demais. O menino vai dormir bem, você vai ter um tempo livre com o seu cônjuge. Tem gente que não consegue, que só chega em casa às 10h30. Então, a rotina do A não serve para o B. Existem pontos aproveitáveis, mas entenda, parem. Precisamos parar de comparar o nosso cônjuge. Ah, porque o fulano faz assim. Ah, porque o ciclano age dessa forma. Ah, porque a fulana foi em tal lugar. Mas na casa do Beltrano, na casa de mamãe, tinha janta não. Não tinha. A gente fazia um lanchinho, cada um se virava, estava tudo certo. Mas era mamãe. Na casa de mamãe. Você saiu do ninho da mamãe, nós saímos do ninho da mamãe para construir o nosso ninho. E nós somos individuais. Próximo ponto. Muito bem, você acabou de assistir esta palavra, lembrando que o vídeo número 1 está aqui, esse é o vídeo número 2, e vamos colocar aqui no canal a parte 3 e a parte 4. Não deixe de baixar aqui o seu PDF gratuitamente e não deixe também de adquirir o seu e-book, esse aqui lançado pela Hotmart. Não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, porque aí o YouTube vai te mandando todo o nosso conteúdo. Toda semana temos vídeos novos aqui no canal, então se inscreva, deixe aqui os seus comentários, se essa palavra te abençoou, comente e Deus vai estar te abençoando ricamente. Muito obrigado, um forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.